Olá, amigos! Drica Mello aqui e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que é o flow, que é esse fluxo, né? O fluxo natural do universo, né? Que é esse flow onde tudo é perfeito, onde tudo acontece e a gente entender que, primeiro, ele só existe para quem está consciente que existe um flow. Então, provavelmente, se você tá aqui, esse flow, a partir de agora, se não existia para você, vai começar a existir e você pode se beneficiar desse fluxo infinito que está acontecendo o tempo todo, quer a gente queira, quer não, né? Mas se você não tá consciente, você às vezes vai contra. É como se fosse um rio, né? O rio não tem esse fluxo que tá indo o tempo todo, só que a gente pode estar indo com o fluxo do universo ou a gente pode estar indo contra ele. Quando a gente vai contra o fluxo do universo, as coisas são muito mais difíceis, né? Então, quando as coisas estão indo de uma maneira muito mais difícil, você fala: "Nossa, mas isso daqui tá muito difícil para mim". Ué, porque você tá indo contra o fluxo do universo. Então, o flow, né, o fluxo é o fluxo natural do universo, onde as coisas devem ser fáceis. Esse fluxo te leva de um ponto A para o ponto B. Você só precisa saber onde você quer ir, né? Eu já falei em outros vídeos aqui como se fosse um GPS, né? Aonde eu tô agora, você tá consciente de onde você tá e aonde você quer ir. E esse fluxo é aquilo que te leva de um lugar para o outro, né? O taoísmo, que é uma religião, né, que foi fundada, na verdade não foi fundada por ele, né, mas é toda baseada nos pensamentos e nos ensinamentos do Lao Tse, é muito voltada pro fluxo, pro flow, né? Que eles até têm um conceito de Wu Wei. Wu Wei é você viver nesse fluxo sem resistência, né? Eles chamam de Wu Wei a ação pela não ação. Ação pela não ação, que é na verdade você ter ações inspiradas, né? Ações intuídas. Então você age de acordo com aquilo que você intui desse fluxo, né? E você não tem resistência nenhuma, você não tem nenhum apego ao resultado e você se deixa levar por esse fluxo. Existem vários autores falando de flow. Um deles é o Steven Kotler. Ele, na verdade, ele teve Lyme disease, ele ficou muito mal. E um dia ele estava lá deitado na casa dele, muito mal, e uma amiga dele apareceu com uma prancha de surf e falou: "Vamos surfar". Ele falou: "Meu, eu não consigo nem levantar da cama, porque já tinha afetado até o estado neurológico dele, ele estava para ser despejado, ele não tinha dinheiro para pagar as contas dele, ele estava muito mal". E ele falou: "Eu não consigo nem levantar da cama". E a amiga dele pegou a maior prancha que tinha, porque é mais fácil de você ficar em pé, né, para surfar. E ela falou: "Não, vamos, você vai conseguir, vamos". E o tempo que for, se que demorou para ele conseguir levantar da cama, tudo. Ela tava com os amigos que ajudaram ele ficar em pé, para você ter ideia, colocaram ele no carro, levaram ele morava na Califórnia. Levaram ele pra praia, colocaram ele dentro da água, olha só, olha o empenho, né? E levaram ele, quando veio uma onda, colocaram ele em pé na prancha, ele conseguiu surfar, ele entrou no flow. Ele entrou no, olha, me arrepia só de falar. Ele conseguiu sentir esse flow. Ele falou que era como se o tempo parasse e ele ficou ali. Ele falou: "Eu acho que eu fiquei por 1 minuto, mas para mim era o tempo parou. Era como se eu tivesse ficado por muito mais tempo e eu me senti de uma maneira que eu não me sentia há muito tempo, porque ele estava muito mal de saúde". E aquilo mexeu com ele de uma maneira assim, porque ele se sentiu muito bem, de uma maneira que ele não se sentia há muito tempo.
E foi o suficiente para ele daí cair na prancha, catarem ele, levar ele para casa, e ele não conseguiu levantar da cama por uma semana, mas não conseguia pensar em outra coisa a não ser adquirir forças para ele voltar lá e fazer aquilo de novo. E foi isso que curou ele. Ele se curou entrando e saindo do flow. E aí, quando ele conseguiu se curar, ele não parou de estudar isso e ele vive a vida dele ensinando o que é o flow. E ele dá palestras no Google, nessas empresas enormes para ajudar. E ele começou a estudar daí também os atletas de alta performance, porque qual é a diferença de um ser humano, né? Um ser humano normal e um atleta de alta performance. Como que essas pessoas conseguem atingir coisas que, assim, para uma pessoa, né, parece impossível. Ele entendeu que essas pessoas entram no flow. Então ele tem até um livro que chama Rise of Superman, que fala sobre flow. Então é uma coisa muito interessante que eu não consegui fazer no whiteboard porque a luz reflete tanto e não aparece na imagem, então eu desenhei aqui num caderno de desenho para falar como que a gente consegue provocar entrar nesse estado de flow propositalmente, porque a gente consegue fazer isso, né? Na psicologia, eles falam de being in the zone, né? Que é estar nessa zona. Que às vezes a gente faz isso. Por exemplo, eu quando pinto, eu fico nesse lugar. Você provavelmente já esteve fazendo alguma atividade que quando você tá lá fazendo, o tempo passa, você fala, nossa, parece que eu fiquei aqui só por 10 minutos e já passaram 3 horas, eu não vi passar. Porque você está num estado de atenção tão grande naquilo que você tá fazendo que o tempo passa e você não vê, porque você sai desse tempo, você para a sua atividade mental de alguma maneira, que você entra nesse fluxo do universo para se concentrar naquilo que você está fazendo. Então eu tenho aqui um gráfico de conhecimento, de o que é o nosso conhecimento e o nosso desafio. Então imagina que você tem um desafio pela frente, seja lá o que for. Então vamos supor pintar uma coisa e o conhecimento que você tem para pintar aquilo. Ou vamos imaginar que você vai numa reunião de trabalho e você tem essa reunião de trabalho e o conhecimento sobre aquilo que você vai falar. Ou algum goal que você tem na sua vida. Então você tem aqui o goal e o conhecimento sobre aquele goal que você tem, tá bom? Então vamos imaginar, deixa eu pôr aqui, ó. E aqui o nível que você tem do desafio e o nível que você tem de conhecimento daquilo, tá bom? Então vamos imaginar aqui que você tem um desafio, né? Que você tem um desafio que é nível, vamos supor, 20, e o conhecimento que você tem para aquilo tá no nível 50, tá bom? Então, vamos supor, o seu desafio tá no nível 20 e o desafio e o conhecimento que você tem tá no nível 50. Então, você tem muito conhecimento para aquele desafio. Como que você vai se sentir aqui? Provavelmente você vai se sentir entediado, porque você sabe muito para aquele desafio, entendeu? Então vamos supor, eu vou pintar um quadro muito fácil para mim. É muito fácil, então eu vou, já acabou, né? Então você vai falar de um assunto que você domina muito aquilo. Então provavelmente é muito fácil para você. Então isso daqui você vai se sentir entediado. Entediado. Tá aqui, tá bom? Então, vamos imaginar o contrário agora. Vamos imaginar que você tem um conhecimento que tá no nível 20 e o seu desafio
está no nível 50. Tá bom? Então, tá aqui, ó. Então, o seu conhecimento tá no nível 20 e o seu desafio tá no nível 50. Então, você vai para essa reunião ou para esse goal com pouco conhecimento para um desafio muito grande. Como que você vai se sentir? Estressado. Porque você não sabe o que você tá fazendo. É pouquíssimo conhecimento para muito desafio. Então, aqui você vai se sentir estressado. Estressado, tá bom? Então, agora, vamos imaginar que você pega um desafio que você tem um nível de conhecimento que tá no nível de 60 e o seu desafio tá no nível de 60 também. Tá bom? O que vai acontecer aqui? Você tá joia. Você chega lá e você arrasa. Porque você tá na sua zona de conforto. Você tá na sua zona de conforto. E tudo bem, aqui provavelmente você consegue entrar no flow. Porque você tá na sua zona de conforto. Mas calma, que a gente quer mais. Aqui, ó, é a sua zona de conforto. E você pode ficar aqui para sempre. Tá aqui, ó, zona de conforto. Tá bom? Você pode ficar aqui para sempre, só que o mundo não é esse movimento? Esse movimento que tá mudando o tempo todo? Quando a gente aceita o flow, que é o que até o taoísmo tá falando de Wu Wei, que a gente não tem resistência, quando a gente entende as leis do universo e a gente aceita e a gente fala, então tá bom, eu aceito isso e me leva, o que esses especialistas de flow tá falando que é o ideal pra gente fazer é a gente pegar um desafio que é um pouquinho acima do nosso conhecimento e se jogar. E se jogar daí. Porque nós temos esse nosso eu superior que é muito superior ao que a gente aqui tá nessa carcaça humana, né? Então, se a gente pega um desafio que é um pouquinho acima, então vamos supor, eu tô aqui num conhecimento de 60, vamos continuar aqui de 60, tá bom? Pego aqui um conhecimento que tá aqui no nível de 60, e eu pego um desafio só um pouquinho acima, que tá aqui no nível de 70, aqui eu entro no flow. Aqui eu entro no flow. Porque o que vai acontecer? Eu entro nesse desconhecido e eu tenho que me concentrar nisso que eu tô fazendo, me colocar nessa posição de agora de uma maneira que eu entro nessa zona completamente desconhecida para mim, mas que não tá tão acima. Tá só um pouquinho acima, que vai me tirar da minha zona de conforto, não tá me deixando entediada, não tá me deixando estressada, me tira um pouquinho da zona de conforto, entende? Cada vez eu vou aumentando um pouquinho, mas eu aumentei só um pouquinho, me exige um nível de concentração para eu me empenhar e é onde eu atinjo o flow. E eu deixo daí, porque daí é onde eu trabalho a minha imaginação, a minha intuição. Tá bom, gente? Então eu convido vocês a experienciar isso na vida de vocês. Começa a experienciar. Então é isso aí que eu queria falar hoje sobre o flow, né? O fluxo natural do universo. E é isso aí, deixa um like aí se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que você acha que pode se beneficiar desse assunto e eu te encontro na próxima. Tchau, tchau, te vejo no flow. Tchau, tchau.